Esse é o Anexo 2 Podcast, meus amigos. E aí, gente, chegamos! Episódio 88. Glórias! É isso? Muito bom. Vocês reconhecem essa voz? Dá um oi pra galera aí. Boa noite. Olha aí, ó. Conosco o Cid Moreira, Cid Moreira de Guarulhos. Pastor Marcião, voz de trovão. Muito bom ter você aqui, mano. Valeu, Obrigado, valeu, tamo junto. mano. Valeu, pastor. Tamo junto. É nóis. Glória a Deus. Boa noite, gente. E o nosso novo integrante aqui, né? Que George agora... Clooney brasileiro. É, o George Clooney. George Fala isso Clooney. não, George gente. Clooney, Olha depois isso. da Covid, Olha veio isso, com não, tudo né? aqui pra nós. Agora sim, depois da Covid. Isso aí, gente. Muito bom. Prazer estar com vocês aí, gente. Boa, Rodrigão. Muito bom. É isso. Porra. E o meu co-host aqui, ó, meu Felipe Nage. Bora, parceiro. Bora, Fê. Top. Legal. Top demais, gente. Esse é o Anexo 2 Podcast. É esse podcast aqui que você pode anexar aqui alguma coisa sobre a mensagem que foi pregada no domingo aqui na Igreja Nosso Lugar. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar da palavra de Deus, nós vamos falar de assuntos que estão relacionados a isso aí também. E o nosso convidado, né, que é o nosso convidado principal, o nosso pastor Marcião, que trouxe uma mensagem poderosa aí no último domingo. E eu já quero ir direto no assunto, assim, Marcião. Já pra gente começar já no clickbait aí. Manda. O que é sofisma? Que esse é o tema dessa mensagem, desse podcast. Acho que é sobre isso que a gente vai falar. Como que você definiria, assim, de forma breve, o que é sofisma? Cara, eu acho que a melhor maneira de definir é você buscar a definição dele mesmo no dicionário ali. Cara, que ele fala que é um raciocínio concebido com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade. Ele é algo que é intencional. É quando a pessoa ela cria uma história ou uma narrativa, né, ou uma figura ali que representa algo verdadeiro, algo bom, mas que na verdade há uma intenção, né? Se você pegar na versão NVI, na Almeida, o verso principal que eu usei aqui, né, que é de 2 Coríntios 10:3, ele vai falar destruindo sofismas. Mas se você pegar na versão NVI, ele vai trocar a palavra sofisma por argumentos. Então, é aquele argumento que ele é apresentado, mas que ele tem ali por trás dele já uma intenção, já algo planejado, já algo que é projetado para levar a pessoa a pensar ou aceitar uma mentira, um engano, alguma coisa que vem para tentar manipular a mente, o pensamento, o coração dela. Eu acho que a definição mais simples é essa mesmo. É uma mentira muito bem disfarçada de verdade. Poxa, muito bom. E nos dias de hoje isso daí é evidente, né? E é corriqueiro e difundido numa força e num poder que a gente talvez, acho que nenhuma outra geração viu, né? Eu acredito que não. Eu acho que também com o surgimento aí da internet, da tecnologia, do acesso à comunicação fácil, né? E hoje isso faz com que as pessoas tenham muito conteúdo. É que ficou em alta escala agora, né? Porque antigamente você não tinha essa comunicação. Então, você tinha o sofisma, sei lá, de um povo X, o Y. Hoje em dia, se você propagar, você implantar uma mentira mundial, é muito mais simples. Você tem... É, porque isso daí, cara, ele vai desde de uma narrativa pessoal, né? Ali às vezes a pessoa tentando vender uma imagem, uma aparência, né? Hoje você vê muito de youtuber, né? Que passa ali uma representação, mas na verdade a verdade da pessoa não corresponde diretamente com aquilo, com aquela imagem que ela representa. Vai desde isso até mesmo uma construção narrativa, né? Uma construção que tem por trás um conceito de sofisma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui já assim daqueles cabeludos. A gente vive num mundo hoje polarizado. Especialmente no Brasil, a gente viveu muito isso, né? Nas eleições, o negócio de esquerda, direita e aquela guerra
que se transformou numa guerra cultural, social, porque guerra cultural? Porque cada lado defendia, né, ali os seus valores, os seus princípios, os seus conceitos, e isso fez com que camadas da sociedade aderissem à esquerda, à direita, aonde se criou um estereótipo de que quem defende a direita são os conservadores, são os cristãos, são os bem intencionados, são aqueles que são contra aborto, contra, né, algumas coisas que são contrárias à palavra de Deus, e se criou essa figura. Cara, só que olha que louco isso, uma viagem aqui. Se você vai na Bíblia e você vê, e você começa a considerar algumas coisas que ela fala sobre o final dos tempos e a construção da sociedade governada pelo anticristo no final dos tempos, você começa a perceber que muito dificilmente esse líder se levantaria pela esquerda. Pela característica que implantam pra gente. Por exemplo, uma das coisas que a Bíblia faz é que essa figura traria paz para Israel. E, cara, hoje, se você pegar esse bloco esquerda... Como que vai resistir que hoje começou a esquentar já, né? Você tem hoje uma divisão, por exemplo, ali do BRICS, né, que representam ali esse bloco mais esquerda, sim, e você tem ali os países ali da OTAN ali, que representam mais esse bloco de direita. Você já tem essa fatia hoje a nível mundial. Cara, se você pega ali do bloco do BRICS, nenhum país dali é muito a favor de Israel. E quem que seria a favor? Então, daí você já muda. Agora a gente teve recentemente a eleição de um governo de direita nos Estados Unidos. E que, cara, tá todo mundo já de cabelo em pé, porque, né, ele e aqueles que o cercam têm demonstrado aí os valores. E algumas ações aí que quem tá antenado aí, quem tá esperto, já tá começando a ver alguns sinais. Esse é uma espécie de sofisma. É quando você cria uma narrativa, você cria um contexto, você constrói uma ideia na mente das pessoas, aonde as pessoas ficam cegas para enxergar uma verdade que às vezes está diante dos olhos dela. Mas por quê? Porque já se criou uma estrutura mental nela que impede ela de conseguir raciocinar sobre aquilo. E isso é muito perigoso quando você vive num país polarizado. Por quê? Porque se eu quero enganar um lado, o que eu faço? Eu me faço fazer parecer que eu estou do lado dele. Pronto, eu já ganhei a confiança dele, já ganhei a aprovação dele e muito provavelmente eu consegui fechar os olhos dele para que ele consiga enxergar qualquer coisa diferente em mim, né? Então, um sofisma ele age dessa maneira, falando assim, né? Já trazendo esse exemplo malucão aí, mas isso vai nas camadas aí mais baixas também, inclusive naquilo que é a nossa vida cristã, né? O direita e a esquerda tomou uma proporção muito grande, porque hoje você vê os outros países, você abre lá uma manchete em site que totalmente tranquilo, ou é direita ou é esquerda, não tem, e um não presta e o outro serve, tá desse jeito. Então... Exato. Esses dias eu vi a pessoa falar assim, né? Alguém emitiu uma opinião sobre qualquer assunto, sabe? Aí é meio que um meme, né? A pessoa fala assim, deixa eu ver quem que essa pessoa defende, para ver se eu vou concordar com a opinião dela ou não, né? Então, tipo assim, se a pessoa, poxa, ela defendeu na última eleição esse lado, então eu concordo com ela. Você não vai mais no argumento. Você não conhece nem a pessoa que tá falando muitas vezes, o que a pessoa acredita. Exato, ela tá te manipulando muitas vezes. Exato. E aí é uma estratégia brilhante, né? Porque é um conceito básico, né? Dividir para conquistar, para dominar. Então é muito mais fácil você dominar uma narrativa dividindo em dois blocos. Exato. E aí você vai imputar ali o que você quiser. E a gente vê isso claramente. Não dá nem para falar, mas o período de 2020, né, que a gente viveu, não é à toa, né? Sim, sim. Culminou tudo ao mesmo tempo. E outra coisa que eu acho super... Mudou a sociedade. Pois é. E bem nesse período de polarização. Então, você é a favor ou contra uma medicação, que até então ninguém sabia. Usa máscara ou não usa? Se vacina ou não vacina? Então assim, a gente tem que tomar cuidado pra gente não tomar um bloco aqui do que a gente vai falar, mas a gente vê que é uma engenharia social e mental, sim, que é muito bem desenhada e é mundialmente. E é tão forte isso, porque se você vai conversar, tem pessoas que são muito, não sei nem se a palavra é cético, mas uma pessoa que não acredita fala, por exemplo, isso é teoria da conspiração, isso e aquilo, fala, cara, mas
liga as coisas pra você ver. Não... O problema hoje, sabe o que acontece? As pessoas são muito rasas. É, verdade. Entendeu? As pessoas têm muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Sim. Porque as pessoas conhecem tudo, mas não são profundas em nada. E Verdade. você lê um monte de headline, você já tá entendendo de todos os assuntos Isso, você mundiais. sabe Exato. tudo. Exato. Qualquer assunto, só que você não é profundo em nada. Exato. Entendeu? Então ninguém vai à raiz, como vocês acabaram de falar agora. Não sei quem que falou, isso foi o Cauê, o Rodrigão, que falou assim: hoje você ouve uma opinião, mas você não conhece quem está falando aquilo. Você não consegue, porque se você olha primeiro para quem está falando, você já consegue ali pescar uma intenção, porque você conhece quem é a pessoa e quais são os valores, os princípios dela que estão por trás daquilo. Hoje não veio. E talvez seja por isso que Paulo vai falar lá em 2 Timóteo 4, que nós falamos na mensagem, que as pessoas procurariam mestres ou aqueles que os ensinariam segundo as suas próprias cobiças. Cara, isso Como que tendo coceira nos ouvidos. Você fala, cara, mas por quê? Né? Você para e pensa, você fala, por que as pessoas nesse tempo seriam e agiriam dessa forma? Porque às vezes a gente lê o que está escrito, mas a gente não considera isso. Por quê? Que as pessoas chegariam a um tempo que elas teriam como que coceira nos ouvidos, querendo ouvir aquilo que elas querem ouvir e procurariam essas pessoas. Exatamente por conta disso. Porque no meio de tantas narrativas, você vai encontrar aquelas que vão massagear o teu ego, que vão atender ali as suas demandas pessoais, que vão te agradar de alguma maneira, que vão pactuar com seus valores, com seus princípios, e aí você começa a pender para aquele lado. E você deixa de ser alguém agora que busca na fonte a revelação, a essência. É muito mais fácil. Sim. Você entendeu? Até porque você quer o seu prazer, né? E na fonte você não vai achar Sim. o seu prazer. Não, e o comodismo do pronto, né? Cara, é muito mais fácil para mim buscar um mestre segundo as minhas intenções, onde ele vai buscar e vai trazer o que eu quero ouvir, Agora, do que eu mesmo ir buscar pois é. na fonte e de repente me deparar com algo que não é tão bem aquilo que eu gostaria de ouvir, né? E o que é mais assustador ainda desse verso aí que você leu, Marcião, que hoje você não precisa nem procurar, porque tem um negócio que chama algoritmo, né? E um negócio que chama inteligência artificial. Então ele te entrega aquilo que, na verdade, ele já sabe o que você quer ouvir. Exato. Então, você abre a sua timeline aí do teu Instagram, é diferente da minha. Por exemplo, se eu abrir aqui o meu Explorar, vai ter um monte de conteúdo de natação, porque é uma coisa que eu estou agora consumindo. Então aparece isso. Então é o teu momento que você está vivendo. Então hoje você não precisa nem ir atrás dos mestres para te ouvir. Ele já vem até você. E vai ter um guru, vai ter um coach, vai ter alguém querendo já falar aquilo que você quer ouvir. E aí entra numa parada sinistra que é não existe verdade absoluta. Sim. Porque se eu tenho comichões aqui nos ouvidos e mestres para mim mesmo, e agora esses mestres para mim mesmo, eles são personalizados com uma tecnologia que está na palma da minha mão. Eu não preciso ir num centro de treinamento, por exemplo, para ouvir um cara. O algoritmo vai entregar na minha mão aquilo que eu preciso ouvir, cara. Sentado no seu sofá o que você quer ouvir. Isso é loucura. É aquela velha história, assim, ó, você tem que ter a visão macro e a visão micro, certo? Então, quando você olha a visão micro, você vê a tecnologia, você vê a influência da inteligência artificial, de todas essas coisas. Quando você olha o macro, você fala o que está por trás de tudo isso. Então, assim, eu mencionei na mensagem, você tem um Deus desse século, um Deus desse mundo, que a gente sabe quem é, Satanás. O próprio Jesus falou que ele é o príncipe desse mundo, que ele é aquele que governa. Satanás, quando tenta Jesus no deserto, oferece todo o mundo e todo o seu governo a Jesus, se Jesus se prostrasse diante dele. Então isso fica evidente, eu acho que isso já foram falado em outras ocasiões, né? Porque Satanás tem esse domínio, esse governo sobre o sistema, né? Sobre o cosmos, sobre o sistema do mundo. Agora, se eu tenho essa visão macro, eu consigo já entender que muito do que se move pelo mundo já move condicionado a esse domínio. E quem é Satanás? A Bíblia fala que ele é mentiroso e o pai da mentira, que ele é um enganador. Então, se eu entendo que o Deus desse mundo, o Deus desse século, que tem interesses, que tem propósitos no agir dele nesse mundo, é um ser mentiroso e enganoso, eu preciso, no mínimo, já estar prevenido Alerta, né? de que muito do que eu vou ouvir, muito do que vai ser passado para mim por esse sistema, não é verdadeiro.
já é manipulado, já é enganoso, de alguma forma já vem com essa roupagem de sofisma. Porque qual que é o intuito do sofisma? Quando você vê lá em 2 Coríntios 10:3, que ele fala, andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí é onde ele vai falar, anulando nós sofismas ou argumentos. Que sofismas que são esses? E ele vai continuar e vai falar, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, qual é o propósito desses sofismas que estão ali de uma maneira muito sutil, camuflados no meio dessas opiniões, desses valores, desses princípios semeados? A desconstrução dos valores de Deus. Entre eles, por exemplo, você tem hoje o conceito de família, que tem sido muito bombardeado, o conceito de família judaico-cristã, que é o modelo de família conhecido até hoje, que ele tem sido sutilmente substituído por um modelo de família moderno. Ninguém vai percebendo isso, mas dentro desse conceito de família moderno, o Deus central da família, ele começa a ser excluído. Então é um modelo de família moderno que não precisa de Deus. Então, gradativamente, o inimigo consegue acertar aqui 2 pilares com uma tacada só. Ele elimina Deus do centro da família e ele desconstrói o conceito de família, que é a base da sociedade. Ele consegue eliminar Deus do meio do núcleo da família e automaticamente ele consegue estabelecer um modelo de família que é a base da sociedade fora dos padrões e dos princípios e valores de Deus. Então você agora tem uma sociedade vulnerável porque não é mais fundamentada nos princípios e valores de Deus. Você percebe, quando você olha na visão macro da coisa, como é uma construção. E se a gente não olha para o mundo que nós vivemos com essa perspectiva, a gente corre um sério risco de cair no engano. Marcião, pegando um gancho, e até conecta um pouco também com algo da palavra do domingo passado também, que o pastor Marcinho compartilhou também. Teve um momento que ele falou, né, sobre essa desconstrução. Ela chega num nível até muitas vezes de desconstruir até o vocabulário mesmo, né? Quando a gente brinca com o tal do todes, né? Ah, todes, parece que é uma baboseira, sem dúvida. Não podemos falar, podemos ser cancelados. Podemos, né? Não sei qual o filtro aí. Acho que ninguém... Mas, poxa... Ainda podemos. Mas o ponto há um poder muito grande nisso, que na medida que você vai desconstruindo você não está só desconstruindo as palavras, você está desconstruindo a essência daquela palavra, né? Então não existe mais ele e ela, daqui a pouco é um grupo, né? Na célula, na última célula, ele estava até compartilhando, né? Eu comentei. Tem o pastor até já falou sobre o livro 1984, do George Orwell. Ali ele conta um futuro, né? É uma distopia, um futuro confuso, uma bagunça toda, que nada é tão diferente do que a gente... Né? Lógico, ali tem alguns exageros, talvez, mas outras coisas são muito, muito práticas, né? Mas uma coisa que aconteceu ali, que conecta muito com essa questão do engano, do sofisma, do engano como um todo, algumas palavras elas foram realmente suprimidas, assim, elas eram proibidas. Por que os caras queriam proibir palavras, né? Assim, porque justamente você desconstrói a essência, você desconstrói pilares, né? Outra frase interessante, se você, a sua linguagem define a forma como você enxerga o mundo. Então, se você não conhece mais feminino, masculino, não existe mais isso, então realmente... Vai aceitar e tá tudo bem. E é interessante, porque família, por exemplo, nesse contexto desse livro, família foi algo também totalmente subtraído, não existia mais. A relação sexual era meramente para reprodução e feita quase que, sabe, assim, totalmente sem nenhum afeto, porque foi destruído o amor, o afeto. Aí você fala, mas foi uma ficção, né? Mas cada vez mais a gente vê de novo essa construção. Mas né? você pega, a gente gosta de levar o Arthur para andar de bicicleta. Hoje você tem que escolher o parque que você vai. Aquele dia a gente foi no... Porque assim, tem parque, acho que isso. Tem parque, você ir em Ibirapuera é constrangedor. Você não consegue, porque assim... o que todo você falou aqui, assim, você não consegue levar uma criança pequena. Faz tempo que você não vai na Avenida Paulista? Não, eu passei lá para ir no cinema, eu e a Simone. É assustador. Cara, a gente foi na retrasada, no Pátio Paulista. Cara, o cinema era uma coisa absurda. Aí essa semana a gente foi no Lar Center e a Simone falou, olha a diferença de um lugar para o outro. Mas porque você agora, vai acabando com a família. Olha que sinistro que é isso. Porque quando Jesus veio no mundo, existia o judaísmo ali, né? Existiam os judeus ali, que eram aqueles que carregavam
a religião, né, ali de Deus, vamos dizer assim, era o povo escolhido de Deus, que eles deveriam carregar ali a história daquele povo ali e a comunhão com Deus que os salvou, que os libertou, né? Que tinham, e eles realmente tinham ali os seus dogmas, os seus princípios, os seus valores naquela época. Só que Jesus vem e confronta eles na época, né? E Jesus pega pesado. Se você vai nos evangelhos, você vê Jesus falando: ai de vocês, escribas e fariseus, seus religiosos, porque vocês são como sepulcro caiado, né? Uma aparência bonita, mas por dentro cheio de podridão. Tal. Você fala, cara, mas o que aconteceu? O que aconteceu com esse povo de Deus que chegou nesse ponto? E é muito interessante, porque tem muita relação com isso que nós estamos falando, que nós temos visto acontecer. Em Romanos 12:2, perdão, cara, saiu aqui, peraí. Não é essa passagem aqui, ó. Deixa eu achar. Aqui. Mateus 15:6-9, Jesus fala para eles assim: por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. E aí é onde vem aquela advertência pesada: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que fez com que aquele povo, que deveria ser o povo de Deus, o povo que preservava, os guardiões ali da revelação de Deus, das leis de Deus, daquilo que Deus estabeleceu, aquele povo separado, aquela geração, aquela nação eleita, escolhida, o que fez com que eles se pervertessem a tal ponto de receberem tão duras repreensões? Eles permitiram que as tradições, eles permitiram que os conceitos, os ensinamentos humanos substituíssem a verdade da palavra de Deus. Então, cai exatamente no que o Cauê acabou de falar aqui. Se eu não tenho absoluto, se eu não tenho uma verdade absoluta, tudo vale. Se tudo é relativo, eu começo a criar conceitos, princípios que se transformam em tradições agora humanas, e isso é o que nós temos visto acontecer, por exemplo, dentro hoje do meio evangélico. É nesse ponto aí que eu queria chegar, Marcelo. Boa. Você já pegou o gancho aí, mas fala aí. Não, é só. Então você vê que não é um problema do nosso tempo. É isso aí. É um problema que já existia lá atrás. O mecanismo é o mesmo. Mais atrás ainda. Quando você vai lá na tomada da terra prometida, quando Deus tira um povo do Egito, aquele povo contaminado pela cultura egípcia fica no deserto, Deus levanta um novo povo no deserto, onde ele enxerta ali no coração dele os seus princípios, seus valores, leva esse povo para a terra prometida. O que Deus fala? Elimina tudo que vai ter ali, porque senão eles vão contaminar o coração de vocês com o quê? Com a cultura dele, com os valores deles, com a tradição deles, entendeu? O povo não elimina. O que acontece? Cai tudo. Eles são contaminados. E aí, se você vai lá no livro de Juízes, você vai ver que eles começam a viver agora um ciclo maldito. Vicioso. Né? Cai, porque sobe, cai, eles ficam mal, se arrependem, voltam-se a Deus. Quando Deus abençoa, socorre, eles se voltam para os ídolos, se voltam para os enganos. E aí Deus se afasta, o juízo vem e agora eles começam a viver esse ciclo maldito. Isso vai se estendendo, cara. Então você vê como que é uma coisa que está no mundo. Você entendeu? Por isso que quando a gente fala de Satanás, o Deus desse mundo, nós não estamos falando do Satanás do século XXI. Nós estamos falando de um ser que opera desde quando ele caiu do céu, desde quando ele foi abolido do céu, desde quando ele foi lançado por terra. Você entendeu? É um ser que já vem desde o Éden, você entendeu? Contaminando o coração do ser humano, que foi exatamente o que levou Adão e Eva à queda. E essa mesma astúcia de Satanás é o que hoje está impregnado e que vem tentando trazer essa desconstrução cada vez, obviamente, mais acentuada, como nós temos visto nos nossos dias, por conta aí de todos os fatores favoráveis aí para a ação do inimigo. O que você disse, né? Amigos do mundo, inimigos de Deus, né? Exatamente. Mas e quando esse sofisma aí ele é religioso, que foi o que você falou aí, Marcial? Uhum. Quando a tradição se torna algo maior. Então os judeus daquela época, eles eram tão zelosos com aquilo que eles tinham como revelação, como escolhidos
mas tinham uma estrutura religiosa tão rígida que eles estavam diante do Deus vivo, do Verbo encarnado ali, diante deles, com sinais e com tudo, e eles, cara, não conseguiam, porque a tradição era mais forte. Isso me faz, assim, me encher de temor, porque eu, tentando contextualizar e trazer para os nossos dias, quem hoje carrega essa mensagem que os judeus carregavam lá atrás? A igreja, né? A gente que tem essa revelação. A gente, né? A geração eleita, sacerdócio real, a nação santa. Nós fomos enxertados, né? Exatamente. E hoje essa bola está com a gente. O que me faz pensar é o seguinte: e se Jesus viesse nos dias de hoje em carne e osso? Né? A gente sabe que ele vai vir sobre as nuvens, a Bíblia já falou como que vai ser. Mas se viesse dessa forma como um homem, será que... Olha só. Ia ser muito diferente. Eu fico pensando, cara, como que ia ser? Será que ele ia aprovar, assim, a forma como a gente tem se comportado, assim, como igreja? Será que nós estamos, de fato, seguindo aquilo que ele realmente ensinou? Porque aqueles homens, ou aquela geração daquela época, isso que é louco do sofisma, eles acreditavam estar servindo a Deus, eles crucificaram o próprio Deus achando que estavam servindo a Deus. Exatamente. E a gente não vê algo tão diferente hoje no nosso meio, eu digo no modo geral, né, de tanta coisa que a gente tem visto e sendo expurgado cada vez mais na internet, né, e a palavra também se cumprindo, né, que dos telhados seriam anunciadas todas as coisas, a gente tem visto isso. Não tá sobrando ninguém, mano. Tipo, né? Isso falando de nós mesmos, né? Não sobra para ninguém. Mais uma evidência. Mas interessante essa pergunta, né? Que porque o sofisma é religioso. Então, por exemplo, sei lá, cara, tantas sofismas evangélicos, vamos dizer assim. Existe muitos sofismas evangélicos. Uma coisa, olha, que cara, é muito séria. E a igreja parece que está dormindo para isso. É o seguinte: qual é o cenário profetizado e previsto para a igreja no final dos tempos? É um cenário apóstata. A Bíblia fala que o anticristo, o homem da iniquidade, antes dele se levantar, e eu acredito que não falta muito para ele se levantar, como esse governo mundial, porque, né, tudo tem se desenhado para isso, né, o mundo tem sido preparado para isso. O que viria antes desse controle, desse domínio dele, seria uma apostasia sobre a igreja. Então, olha só, se eu leio a Bíblia e eu entendo, eu já sei do que eu tenho que me preocupar hoje, para mim não cair na apostasia. O que é apostasia? Ela é um esfriamento da fé, é um abandono da fé, certo? Aí você vai para a pergunta: o que poderia me fazer apostatar da fé? O que poderia me fazer abandonar o meu primeiro amor, a minha entrega total para Jesus? Porque eu acho que todos nós, unanimemente, quando você entrega a tua vida para Jesus, você não está se entregando para uma religião, você está entregando o teu coração para Jesus. Você viveu uma experiência tão real, tão viva, tão profunda com Jesus, que é inquestionável. Não é religião, é Jesus. Não tem dúvida, não tem. Você entrega o teu coração. Eu falo, quando eu me converti, se nego falar, você tem que andar pelado na rua, porque a vontade, eu não tava nem aí. Tá tudo bem. Eu queria fazer a vontade de Deus, eu queria descobrir a vontade de Deus e queria fazer e viver a vontade de Deus. Então, o que pode desconstruir isso no coração de uma pessoa? Exatamente o que eu iniciei a mensagem falando. Qual é o grande problema da era do conhecimento? É o acesso fácil a todo tipo de informação e de conceito. Então hoje você tem filosofias, você tem teorias, você tem teologias, você tem conceitos como humanismo, como o homossexualismo, muito mais debatido e disseminado nos nossos dias. Você tem essa cultura permeada com todos esses valores, que, se você observa, são valores que eles não foram surgindo do nada. Eles vieram de um processo de construção. Exatamente isso. Então, uma vez eu ministrei uma palavra e eu falei sobre isso. Você tem um mundo que começou a mudar a partir da década de 60 para a década de 70. O que aconteceu da década de 60 para a década de 70? O movimento hippie. Surgiu o conceito de paz e amor, de liberdade.
A partir desse momento, você começa a viver uma desconstrução daquela sociedade tradicional que você tinha até então. A partir dali, o que começa a surgir? Começa a surgir, a partir do movimento hippie, paz e amor, uma desconstrução da figura feminina. Você começa a perceber que a partir dali o movimento feminista começa a ganhar força, mas ao mesmo tempo a figura feminina começa a ser desconstruída. Você começa a partir dali surge agora as revistas com mulheres nuas, as mulheres que eram atrizes famosas, cantoras famosas, começam a ser expostas como objetos para satisfação de desejo masculino. Você começa a vulgarizar a figura feminina. A figura feminina vai sendo desconstruída. Você está num processo de desconstrução. O que surge a partir desse processo? O movimento homossexual. Porque agora aquela mulher que teve a sua figura desconstruída, ela começa a ser reconstruída junto com a força do movimento feminista. Então agora a mulher ela quer ocupar o lugar do homem. Ela quer ser poderosa, ela quer estar no mesmo nível, né? Então você vai perceber, e tudo isso vai mudando um conceito de sociedade. Você entendeu? O homem, o patriarcado, a figura do homem como o pai de família, ali, o chefe do lar, ele começa a perder o seu valor. Então você percebe que tudo isso é uma construção. Hoje, qual é o movimento que você tem muito forte acontecendo nos nossos dias? O movimento humanista. O que o movimento humanista defende? O homem é o centro. Pode tudo. O homem é o centro. Quando o homem é o centro, tudo gira em torno do bem-estar humano. Essa é uma das maiores armas e um dos maiores ataques contra a fé cristã. Porque o chamado à fé cristã é um chamado à renúncia. A eu morrer para mim mesmo, tomar a minha cruz e viver para Cristo. É um processo doloroso. O movimento humanista, ele vem exatamente propondo o oposto. E por que ele ganha força e ele é muito cativante? Porque ele massageia o ego, ele te coloca no centro, ele te endeusa. E isso faz hoje com exatamente o que a gente vinha falando, das tradições que vão surgindo, dos conceitos que vão surgindo, e essa mudança no núcleo da igreja que a gente começa a ver nos nossos dias. Essas igrejas com esse movimento, tanto na igreja romana, né, quanto no protestantismo, você começa a ver muito forte essa vertente desse movimento humanista, desse movimento que defendendo os valores. E aí você começa agora a deixar de lado alguns princípios e valores absolutos da palavra de Deus e começa a relativizá-los. Olha, isso era mais para aquele tempo, para aquela época. A gente precisa entender que o mundo mudou, o mundo moderno é diferente, os conceitos e valores mudaram. Na verdade, são conceitos e valores malignos que vem substituir os conceitos e valores de Deus. Então você desconstrói uma sociedade para você criar uma nova cultura, um novo valor distorcido, desconecto da verdade, da realidade de Deus e da sua palavra revelada, e agora você começa a colocar força e potencializar isso para quê? Para que você consiga minar a fé das pessoas. Está aí da onde surge a apostasia na igreja. Pode ir, vai. Para a gente voltar aí, pegando, né, um pouquinho mais para trás ainda do movimento, né, do hippie e tudo mais. Século XVIII e XIX foi o período onde a ciência ganhou muita força e aí automaticamente a religião perdeu muita força, porque, poxa, agora começou a se explicar outras formas que poderiam entender da origem de todas as coisas e tudo mais. Tanto que foram os séculos ali que os ateus se levantaram demais, né? O Nietzsche, o Schopenhauer, esses caras começaram a produzir. E para piorar, conectando com o exemplo que o pastor Marcião falou agora, e o Cauê também, a igreja muito enfraquecida, a grande igreja, ela caindo em corrupção atrás de corrupção. Isso lá, século XVIII, século XIX. Então, o povo estava muito cético, né? Então, século XIX foi essa explosão. Muita gente falando sobre isso, questionando a Deus, e aí a verdade absoluta sendo removida, né? Até uma frase de um dos textos lá. Então se Deus não existe, então tudo é permitido. Então começou realmente a se pregar muito isso. Aí veio o século XX, esse século anterior aqui, que na segunda parte teve o movimento hippie. Mas na primeira parte foram as duas grandes guerras mundiais. Por quê? Não tinha mais... a verdade absoluta foi tirada. Se você pegar um pouco lá do que o Nietzsche ele escrevia, era muito assim, de que como Deus, o papel de Deus, ele saiu, né, de cena.
E aí, algumas pessoas seriam levantadas para poder meio que julgar e governar o mundo. Algumas pessoas que são os super-homens lá, que é um termo que ele colocou em alemão, que são as pessoas que eram superiores e elas tinham esse poder. E aí muitas pessoas, como por exemplo o próprio líder ali da Alemanha, nazista na época, ele se apoderou desse termo aí. Bom, se Deus não existe, então todas as coisas são permitidas. E olha só como veio. Então, primeira parte do século, guerra, né, destruição. Numa segunda parte, aí o liberalismo todo, o humanismo crescendo. É uma construção que vem acontecendo, mas que ganhou muita força quando se atacou a verdade absoluta da palavra de Deus. E aí, de novo, a igreja enfraquecida. Acho que essa é a parte, uma das principais que a gente tem que tomar, né, nós como a igreja, né? Não a igreja a placa aqui, mas a igreja, nós como igreja, a igreja adormecida permitindo tudo isso acontecer, porque se a igreja tivesse de fato ali, né, viva, né, e não era um bom exemplo, não era um bom testemunho, então as pessoas deixaram de acreditar mesmo e toda essa construção foi acontecendo. Até porque se você deixa de massagear, de dar essa atenção pro humanismo, quantas cadeiras vão estar cheias? Tem isso também, né? Sim. Porque se você só fala a verdade, se você vai numa linha, tem isso, né? A igreja vai ser... As pessoas querem ouvir isso. E aí, até que ponto quem tá cuidando, quem tá à frente, vai ter essa disposição de levar, só que assim, aí não é todo mundo que quer ouvir. Aí você vai ter uma igreja cheia ou não? Isso é tão absurdo, cara, que recentemente a gente teve, e tem tudo a ver com o que a gente tá falando, a gente teve esse meme, né, que bombou aí, todo mundo acho que riu disso, mas por algum momento ali eu olhei e falei, cara, a gente tá rindo de nós mesmos, que é o Of the King, the Power, the Mentor lá, né, que tem tudo a ver com, acho que sem querer querendo, sei lá, mas sem querer, né, o Of the King é desligar o poder do rei, que é exatamente o que um sofisma religioso, seja ele evangélico, católico ou de qualquer religião, tem o poder, que é desligar o poder do rei, que é aquele que realmente te liberta, que te cura, que te transforma. Então até, por isso que eu falo, eu citei isso, né, do sofisma talvez evangélico, porque, cara, pensa, um menino de 15 anos, cara, fazendo aquele show pirotécnico, e o que é mais estarrecedor pra mim, não é ele fazer aquilo, porque você vê que, pô, foi fabricado, foi treinado, não vou nem entrar no mérito da intenção, mas eu fico pensando, Marcião, você é pastor, que tipo de pastor, cara, que traz um menino desse e paga uma oferta pra ele fazer aquele show pirotécnico ali e a gente ficar envergonhado, porque, pô, virou um meme nacional, e aí como que eu falo pra um ímpio que o evangelho é sério, que o Espírito Santo se move hoje, inclusive com línguas, poder de línguas de fogo, porque a gente, né, a gente veio do fogo, né? A gente foi gerado no fogo do Espírito Santo. Sim. E hoje isso ter sido tão banalizado dessa forma que criou-se também um sofisma. Então, ser evangélico é ser isso aí. Por isso que eu não gosto. Essa é a ideia, né? Por trás da guerra espiritual que existe. Pois é. E aí, por exemplo, às vezes as pessoas pensam, você é evangélico? Eu não gosto de me dar esse título. Denominar. Não por uma questão de vaidade, ou sei lá. É porque, tipo, cara, pensa. Desculpa, assim, eu vou dar um exemplos esdrúxulos, mas a Andressa Urach se diz evangélica. O Neymar se diz evangélico. Aí você vai falar, Cauê, você tá se achando mais sã. Não. Eu sou pecador tanto quanto esses. Mas não é nenhuma questão disso. Porque também tem um outro polo, não vou citar nomes, mas talvez aquele que tem a imagem, por exemplo, uma figura de liderança evangélica também que se diz evangélico. E eu olho às vezes para a vida dessa pessoa e para a forma como ela se comporta e ela também não representa para mim o evangelho puro e simples. Então eu também não me vejo representado por aquela pessoa. Então, difícil. Então eu me denomino cristão. Porque ficou difícil. Mas e exatamente. Esses sofismas, né, Marcião? É tudo estratégico. E a gente consegue perceber que o Satanás ele não vai só vir das coisas do mundo e tudo mais. Ele tem as suas sutilezas e, para mim, o sofisma mais forte é o religioso. Mas é exatamente o que a gente falou agora há pouco. Isso é uma desconstrução para uma reconstrução. Isso. O que a gente precisa entender é que a gente não vive uma guerra religiosa. A gente vive uma guerra espiritual. E talvez um dos grandes erros que a igreja cometeu nas últimas décadas aí foi deixar de lado o conceito de guerra espiritual, de batalha espiritual, porque a Bíblia fala muito sobre isso. E hoje se fala muito pouco disso.
Então isso abriu um caminhaço aí para o inimigo agir. A guerra que nós vivemos é uma guerra do reino das trevas contra o reino da luz. E isso transcende a igreja. Porque, cara, se o diabo quiser, ele influencia uma pessoa e uma pessoa abre uma igreja e ela começa... E vai embora. E ele dá o nome que ele quiser, porque a gente vive num país laico. Então você pode dar o nome, você pode criar a tua maluquice e falar que é a igreja evangélica, ou que é a igreja católica, ou que é o que quiser. Você entendeu? Segundo os teus padrões. Então é aquilo que a gente falou, se você não tem uma verdade absoluta, se tudo é relativo, você vai criar a tua própria cosmovisão, a tua própria ideia de certo e errado. E agora você adequa naquilo e você dá o nome que você quiser. Isso é o que nós temos visto acontecer hoje. Por trás disso existe, obviamente, uma ação muito forte das trevas que é para desacreditar a verdade, desacreditar o evangelho da verdade. Como que você combate isso? Essa que é a grande pergunta, essa que é a grande questão, que foi aonde eu fiz menção na palavra sobre a diferença entre você ser transformado ou ser conformado. Porque o que significa você ser conformado com algo? Significa que você tem a mesma forma daquilo. Você está em conformidade com aquilo. Você tem a mesma forma que aquilo. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama o quê? Para nós sermos luz nesse mundo. Ele nos chama para nós nadarmos contra a maré. Eu gosto daquela abertura lá do The Chosen, que é o peixinho nadando contra a correnteza. Não é porque todo mundo está fazendo que eu faço. Paulo falava isso de uma forma muito brilhante quando ele fala: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por isso. E eu usei esse exemplo. Sim. Eu falei, usar droga hoje é lícito ou é ilícito? É ilícito. Então é errado. Mas beber bebida alcoólica é lícito ou é ilícito? É lícito. Porque é autorizado pela lei dos homens, que tem lá os seus interesses por trás. Então agora pode beber. E você entendeu? Porque afinal de contas, na Bíblia tinha o vinho e tal. E aí você cria os seus argumentos e bebe. Só que você desconsidera a verdade por trás da bebida, de que é o que destrói famílias, destrói casamentos, que causa brigas, que causa mortes, que é uma das coisas que mais mata no mundo. Então você ignora isso. Porque você cria um sofisma, você cria uma ideia por trás daquilo. Então, a grande guerra que existe hoje é essa daí. É o reino das trevas tentando. E, gente, uma coisa que é muito louca, porque hoje o satanismo, ele é uma religião como o cristianismo tal, que tem sua profissão de fé, que tem sua doutrina. E qual é a doutrina do satanismo? É exatamente o humanismo. Sim. Qual o conceito por trás do satanismo? O Deus da Bíblia, o Deus do cristão, é um Deus mau, porque é um Deus que proíbe. Injusto. É um Deus que limita. É um Deus que mata pessoas. É um Deus que manda matar. É um Deus mau. Quem é o Deus bom? Na verdade, o Deus bom é Lúcifer ou Satanás. Por quê? Porque Satanás só quis ocupar o lugar dele e Deus não permitiu, porque Deus é autoritário. E aí ele expulsou Satanás. Mas na verdade o que Satanás queria era só o bem para as pessoas. Sim. Porque ele quer que você possa fazer tudo aquilo que te faz bem. Como diz o comercial da Barbie, você pode ser o que você quiser. E essa é exatamente a doutrina do satanismo. Por isso que os cultos, né, aquilo que é feito ali dentro, né, às vezes das quatro paredes ali, dos rituais satânicos, eles são permeados de sexo, de orgias, de bebelança, de comilança, de bebedice, de tudo, né, de drogas, de tudo aquilo que vem para de alguma maneira satisfazer dá o prazer, né? o prazer, os anseios humanos, mas causando morte, destruição. Por isso que a Bíblia fala que Satanás vem para roubar, matar e destruir, e é isso que acaba sendo a consequência dessa influência. Então, a gente entende o que está por trás de tudo isso, que, né, gira em torno de tudo isso, e como que tudo isso tem sido muito bem maquiado com esses sofismas, né, com essas ideias enganosas. E como que você faz para você confrontar isso, né? Que foi que nem o Cauê falou, poxa, a gente fica mal como igreja, porque você vê o conceito de igrejas, né, e especialmente do evangélico, sendo tão deformado
por essas, né, essas opiniões aí e essas, né, essas ideias que vão se criando aí a respeito daquilo que cada um entende como certo, tal. Como que faz? Cara, fazendo o que Deus mandou a gente fazer, sendo luz nesse mundo, pregando a verdade e vivendo a verdade. Essa que é a grande. Vai chegar um ponto, obviamente, que o inimigo vai mudar a estratégia. Pode anotar isso que eu estou falando. E aí esse vai ser o tempo de grande perseguição que vem sobre a igreja. Por quê? Porque o que ele está fazendo hoje, de alguma forma, é desacreditar a instituição igreja. Sempre vai existir o remanescente fiel. Sempre vai existir aqueles que não vão se dobrar a Baal, que não vão se corromper com a Babilônia, que não vão se dobrar ao Deus desse século. Esses, quando sobrar, muito provavelmente vão ser uma minoria. Esses vão ser taxados como extremistas, eles vão ser taxados como fanáticos, né? Como religiosos, e eles vão ser colocados como uma ameaça para a sociedade liberal. Então tem que ser eliminado. Você entendeu? Ou tem que ser eliminado, ou ele precisa ser de alguma forma jogado de escanteio ali, deixado de lado, desacreditado de uma forma que as pessoas vão evitar aquilo. Então esse é o próximo passo da ação de desconstrução do inimigo. Amém? Nada disso é novidade, porque tudo isso está na Bíblia. É só você ler a Bíblia e você vê. O que está... Dá uma lida lá que... O que está escrito para acontecer, vai acontecer. Você entendeu? Só que a grande cereja do bolo é que Jesus vem. Amém? E quando Jesus vem, ele vem para desconstruir todo o sofisma, toda mentira, todo engano e reconstruir o mundo sobre a verdade de Deus, sobre aquilo que um dia Deus sonhou para nós sermos lá no Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher e colocou num lugar onde eles tinham tudo que eles precisavam, especialmente a comunhão com Deus. Essa é a nossa viva esperança. Isso nunca pode ser roubado do nosso coração. O dia que eu olhar para esse mundo, o dia que eu olhar para o que eu posso viver nesse mundo e isso ocupar o lugar no meu coração da viva esperança que eu tenho em Jesus Cristo, daquelas que são as suas promessas, eu corro o risco de me perder. Então, esse é o papel do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Como a Bíblia diz, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa herança. Ele é a certeza de que nós temos essa bendita herança no Senhor. Então, cara, olha para o alto, olha para cima, olha para o autor e consumador da tua fé, se firma na verdade e seja luz nesse mundo. Enquanto a gente estiver nessa terra, vamos continuar combatendo as mentiras, os enganos, as heresias, se guardando incontaminado aí desse mundo de trevas e pregando a verdade da palavra de Deus, cara. Marcelo, você falou de batalha espiritual. Você enfrentou uma batalha espiritual ali? Pô, foi sinistro, cara. Já tinha passado algumas opressões. Aí quando você vai pregar, às vezes você vai trazer uma palavra de cunho espiritual, né? Assim, mais de confronto mesmo com as trevas. Às vezes você sente uma certa resistência ali. Eu falo, quando eu ministrei muito tempo na antiga FEBEM, né? Que aí virou Fundação Casa, tal, de menores infratores. E tinha unidades que eram muito pesadas. Para mim, uma das piores é aquela que tem em frente ao choque ali na Marginal. E, cara, eu ia toda semana fazer a obra lá, toda semana pregar a palavra ali e tal. Malandro, tinha dia que eu chegava no lugar que eu ajoelhava no chão de tanta dor na minha barriga, no meu estômago, de opressão espiritual. O negócio era, eu vivia coisas ali que tinha que filmar, porque se falar não acredita, cara. Eu entrava no lugar, parecia que eu estava cercado de demônio, era sinistro. Mas Deus se movia poderosamente ali, a gente viu muitos milagres. Então, quando você confronta o espiritual, né, das trevas, quando você especialmente expõe as mentiras, os enganos, porque essa é a grande arma do inimigo no final dos tempos, ele se levanta, ele traz uma resistência mesmo. Então, assim, às vezes a gente sente, mas de fato foi algo atípico mesmo, assim, eu senti, né, já vinha sentindo um mal-estar durante o dia, um negócio bem estranho mesmo, tive diarreia, um mal-estar, já tinha falado para a intercessão, ora por mim que tá trash, tá tenso o negócio hoje. E engraçado, cara, que quando eu subi para ministrar ali, eu não estava muito legal, mas às vezes você engrena ali, vai embora e passa. Mas quando eu li exatamente a passagem que era a passagem principal da mensagem, que era exatamente
Cadê? Deixa eu pegar ela aqui. Que foi quando eu li esse verso, cara, foi quando eu senti a opressão mais forte. Peraí. Foi Coríntios, né? Deixa eu pegar ela aqui, que eu tenho ela aqui anotada. Aí eu já leio ela aqui, ó. Aqui, ó. 2 Coríntios 10, a partir do 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma. Aqui nós estamos falando de uma arma de ataque. Aqui nós estamos falando de um confronto direto. Nós estamos falando de um ataque contra o quê? Contra as fortalezas, contra os sofismas, contra os enganos, os argumentos, a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aqui você está apresentando a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus, confrontando as mentiras e o engano, expondo a mentira. E, cara, isso daqui é tudo que o diabo não quer. Tudo que ele mais quer é trabalhar na surdina ali, trabalhar nos bastidores ali, com o seu engano e levando as pessoas a viver. Então, cara, isso eu creio que é uma das razões. Talvez outras que possam acontecer, como muitas vezes, uma pessoa, às vezes, que pode vir numa igreja. E essa pessoa com envolvimento muito pesado com as trevas, e o inimigo pode também potencializar ataques ali para tentar de alguma maneira minar você. Então, assim, o que eu senti ali foi realmente isso. Foi algo muito espiritual que, claro, eu tive ali a sobriedade ali de chamar o irmão ali que estava ali do lado. Falei, vem cá, faz uma oração por mim aqui, porque eu não estou me sentindo bem. E eu acho que viver a vida cristã é isso. É você saber que você não está sozinho, né? Jesus, quando mandava ali os seus discípulos, aí ele mandava de dois em dois. Isso. É exatamente por isso, porque vai chegar a hora que você vai falar, irmão, vem cá, me dá uma força, me ajuda aqui, né? E vamos lá. Então, cara, eu chamei e ele fez uma oração por mim, cara, e passou aquela oração. Foi que foi. Isso é interessante, Marcelo, que uma outra conversa, né? Eu lembro que você ter falado uma outra conversa sem ser essa. Por que a gente não tem tanta manifestação, mas a gente não vê mais tanta manifestação demoníaca e essas coisas? E a gente vê como isso também é um sofisma. Porque se tem um trem que quebra sofisma, é uma manifestação sobrenatural. Pega um cara cético, né? Quando ele tem aquele choque ali de ver uma manifestação do mundo espiritual, é que se converte na hora, meu irmão. Com certeza. Quem já viu sabe como é, né? Você mencionou, alguém me falou que você mencionou, acho que numa pregação, não estava, do filme, não sei se foi numa pregação que você mencionou, do filme que eu mandei você assistir lá. Não, acho que foi numa pregação que você... Não. Nefários, né? Acho que foi. Não, foi numa... Não, você tem um filme aí pra converter quem tá frio. É esse aí. Filme aí que você volta pra Jesus rapidinho. E você vê que isso também é uma tática das trevas, porque é muito mais fácil se esconder, né? Então, isso também é um outro sinal, Marcião, da nossa não, né? Mas do fim dos tempos sobre apostasia, porque antes a gente não é mais tão comum como a gente veio de batalha espiritual e de manifestações ali, isso nas igrejas a gente percebe que não existe mais, cara. É difícil você ver porque isso. Porque quando você fala de batalha espiritual, para quem não entende, acha que você sai, tipo, caçando demônio, tipo os caça-fantasma, né? Você tem lá a tua arma, como chama aquela arma que eles jogam lá, o negócio lá, o laser lá, pra matar. Na verdade, cara, o que caracteriza a tua batalha espiritual é o teu posicionamento. Exatamente isso que caracteriza o teu posicionamento. Porque se eu tenho um inimigo que ele se projeta contra mim para me influenciar, para despertar cobiça em mim, para me desviar do caminho da verdade, o meu posicionamento de permanecer firme na verdade já é uma batalha travada. Por isso que Pedro vai falar assim, resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso nada mais é do que um confronto. Se eu estou resistindo contra alguém, eu só resisto a quem está me atacando. Sim. Entendeu? Então, essa resistência é o que caracteriza essa batalha, essa luta espiritual. É um inimigo tentando me desviar dos caminhos de Deus, mas eu, por outro lado, escolhendo me sujeitar a Deus para viver a vontade de Deus. Então, é esse confronto direto. Agora, quando você leva isso para uma escala maior, você se torna um instrumento nas mãos de Deus, não só para você se
se sujeitar a Deus, mas para você levar outras pessoas a conhecer o Deus da verdade e se sujeitarem a ele. Então aí você cria um confronto com esse inimigo que está também operando, tentando causar esse ataque na vida das outras pessoas. É isso exatamente, é esse contexto espiritual que opera por trás de tudo isso, né? Nossa, É top, muito hein? louco. Comunicação aí. Deixa eu dar uma andada de lado aqui, mas que tem a ver com o que a gente está falando. Cara, eu vi essa semana um dado que me deixou assustado. Tem você deve ter ouvido, não sei, Rodrigão. Tem especialistas, galera do mercado financeiro, econômico, dizendo que o país está correndo um sério risco de quebrar por conta das bet. Você sabia disso? Marcião, 38% da população brasileira tem o cadastro, já jogou ou joga em uma casa de apostas online dessa. Você tem noção que é 38%? São 100 milhões de pessoas. E aí eu vi um cara de uma rede varejista assim falando que eles tiveram queda de venda em supermercado. Tô falando de redes como Atacadão, Açaí. Eles tiveram e aí eles rastreando e tal. Tá aí a conta. Tá migrando pra isso, né? O cara não tá comprando comida Ele tá apostando no bet. porque tá jogando. E aí eu num almoço lá com uns amigos do trabalho, falei isso, ele falou assim, cara, a minha irmã tá perdendo o casamento dela. Eu falei, quê? A sua irmã? Ele falou, tipo assim, é uma mulher de 50 anos. Gastou 80 mil reais em aposta e o marido não sabia. Então, tipo assim, olha que loucura. Mano, isso aí... Porque isso também é um sofisma, porque aquele negócio do imediatismo, eu preciso resolver um problema. Hoje os caras estão fazendo isso, tipo assim, eu preciso pagar uma conta, sabe o que a galera faz? Eu já ouvi, o cara aposta... Vai pro Tigrinho, vai pra Bet, pra fazer ali, pra fazer um dinheiro, só que... Eu não sei nem como funciona esses... faço também a mínima ideia. Eu não tenho cadastro também, Não Deus tenho, me sei, livre. mas olha só como é sinistro e como que um sofisma opera. Jogo de azar era proibido no Brasil. Pois é. Era proibido. Quando isso se tornou normal? Quando isso foi normalizado? Ninguém percebeu isso. O que eles fizeram? Exatamente, O Marcelo. que eles fizeram? Eles pegaram uma paixão do Sim. povo, Futebol, que é o esporte, futebol, sim. que E é foram a paixão implantando por ali. popular. Ninguém Entrou por ali. percebeu. Eles começaram a entrar ali, por ali, ninguém percebeu. Quem tem o poder da caneta foi dando a canetada, Chancelou. autorizando. E hoje, cara, você tem um país que tem um cassino Exato. normalizado. O cassino não pode ainda, viu? Não, mas isso irmão, aí eu é não muito sei a pior, diferença. né? Você Exato. entendeu? Olha como o negócio São é sinistro. 100 mil. Antigamente você tinha que ir até um lugar. Por exemplo, esses caras é a mesma máfia do bingo. Do Que os caras bicho, do bingo. terminaram o bingo lá por conta disso, eu não sabia. Aí foi alguém mais da época que me explicou isso. Falou, você sabe por que fecharam os bingos? Porque o país estava quebrando. E aí eles fecharam por causa disso. É a mesma galera, só que antes você tinha que ir até o bingo, ficar cheirando cigarro lá. Agora é na palma da sua mão, amigo. E qualquer um pode jogar. Aí, olha que loucura que você falou mesmo. Como que é um sofisma. Olha como esses caras vieram de forma sutil. Porque eu tava até discutindo num grupo de futebol e tal. Aí eu fui fazer uma pesquisa. A gente tem 20 times na Série A do Campeonato Brasileiro, certo? Você sabe quantos times da Série A são patrocinados por uma bet? É 16, não é? Não, é 20. 15. 15. 15. Dos 20 Então, Dos 20 clubes de futebol, 15 é patrocinado por uma bet. Você não vê mais na camiseta escrito Pepsi, escrito Souvenir. não, são todos. Como o São pastor todos. falou, era proibido antigamente, né? E o que é Patrocínio de pior, time não- É uma grana violenta. Eu lembro a tia Leila do Palmeiras, né, teve uma... Quando Quando a Crefisa o entrou. Corinthians foi patrocinado por uma dessas bet, e aí divulgaram o valor astronômico, ela não acreditou, e ela falou assim, me mostra o contrato, que se me mostrar o contrato, eu pago isso no Palmeiras. O que aconteceu meses depois? Ela perdeu o patrocínio, ela não conseguiu manter, porque veio uma outra casa de aposta e patrocinou o Roubou dela Palmeiras. mesmo, né? Aí ela acreditou, porque ela falou, pô, não é possível. Porque peraí, é uma mulher que é do mercado. É. E ela falou assim, não, essa conta não fecha, não tem como pagar esse valor. Por que os caras pagam? Eles levam muito. Porque o Cara, é retorno muita grana. é um sofisma Meu, absurdo. só tem propaganda. Você liga a televisão, Ganho só fácil. tem propaganda disso. Chega acabando mensagem, com o futebol, estão acabando com o país, cara. Pegando todo o tema, né, do sofisma e aí conectando agora com esse outro lado, sem dúvida, como o pastor Marcião falou aqui, né, essa influência externa para dentro, né, que é a força realmente. Agora, o que potencializa também é quando isso encontra aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, né, do
do mal, né? Do mal que eu acabo fazendo sem querer. Esse mal, essa natureza pecaminosa. De novo, né? Existe um mal também no ser humano. Por isso que talvez, né? Você percebe que nas conversas que a gente foi falando aqui, de tempos em tempos, parece que o ser humano ele volta a se conformar, volta a se adaptar, porque esse mal fica gritando ali. E aí eis a importância também de a cada dia, né, pastor, como você está falando, a cada dia buscar, né, se a gente limpa o nosso corpo todas as vezes, né, no mínimo uma vez, né, se possível mais, espiritualmente... Uma vez por dia ou por semana? Por semana, por sabadão, né? Se a gente não faz... E esse mal que habita... Porque assim, o que explica, é lógico, há toda a influência do mal, há todo esse crescimento, a igreja adormecida, e isso encontrando, né, com esse mal que habita no ser humano também, né? E aí a gente não pode esquecer. Mas disso, o que aconteceu, né? Acabou o culto, eu tava do lado do Chico. Meu, o culto acabou, você tava dando uns pulos e o mover da bexiga, coisa linda. Aí eu falei pra ele, olha isso aqui, ó, um negócio lindo. Eu falei, por que isso aqui não continua na segunda-feira? Por que na segunda-feira cai, na terça, na quarta já era, né? O cara já chega na célula de... Aí ele falou, porque tem o mal dentro do ser humano. E ele falou por causa da... O que ele me falou? Que eu te falei ainda hoje, por causa do... Poxa. Ele falou por causa... Não é liberdade a palavra que eu queria. Não é liberalismo. Ele falou pelo pecado que o ser humano tem. Ele usou uma outra palavra. Ele falou, então o ser humano dá liberdade pro pecado. E quando você dá liberdade... Legalidade. Ele falou isso. Ele falou, sabe qual é o problema? É a legalidade. Porque você dá legalidade, você continua com os seus vícios e você não consegue se manter. Então, tudo que foi entregue só é emocional. Não consegue virar um negócio pro coração e você andar com isso. Não é só isso. Tudo que você vai fazer para se aproximar de Deus, para se aproximar da verdade, você vai encontrar resistência. Se você falar assim, olha, vamos fazer um evento esportivo ali no Bosque Maia, ali, com o fim de ajudar, sei lá, uma ONG. Uma ONG aí e tal, vai ser uma beleza, vai tudo. Agora, vamos fazer um evento com o intuito de disseminar o evangelho, a verdade. Você vai ver o que é resistência. Parece dar tudo errado, é uma luta para conseguir. Então, quando você vai buscar se aproximar de Deus, você vai ter essa luta. Uma das coisas que fez com que a gente começasse a ter essas lives de oração às segundas e às sextas foi exatamente isso. Porque a gente falou, poxa, eu mesmo sempre estou pregando e falando, pessoal, gente, você precisa ter a disciplina de ler a tua Bíblia diariamente, de orar diariamente. Isso daí é como o arroz e feijão que você come, é como um alimento sólido que você põe para a tua barriga. E espiritualmente, se você não se encher da verdade de Deus, você começa a ser contaminado com as mentiras, com os enganos, com os sofismas do mundo. E isso daí, a palavra diz para a gente não ignorar os ardis do inimigo, a sutileza, a astúcia dele. Ele sabe como enganar, ele sabe como fazer. E se a gente não tiver revestido da verdade, a gente pode cair no engano. Então a gente sempre tem falado, e uma das coisas que a gente tem buscado fazer é isso, é tentar trazer essa cultura para o povo. Talvez um dia a gente consiga ter isso todos os dias da semana ali, mas é para começar a criar esse hábito para as pessoas. O cara tá, segunda-feira, 7 horas da manhã, tenho meu compromisso ali, vou entrar ali, vou participar, vou me alimentar um pouco da palavra de Deus, vou ter um tempo de oração, mas para que ele volte a fazer isso na terça, que ele faça isso na sexta, estamos ali de novo. Vai virar uma constância, né? E aí você vai criando um hábito, você entendeu? Para que isso vire essa disciplina mesmo na vida da pessoa e ela comece a viver isso, porque não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O caminho é buscar a verdade da palavra de Deus, estudar, meditar nas escrituras, ter uma vida de oração, de relacionamento com Deus, uma vida onde você sinta o Espírito, você ouça do Espírito, você tenha esse discernimento, esse feeling do Espírito, essa capacidade de quando você está diante de algum sofisma, de algum engano, você parar e falar, opa, peraí que isso daí não está muito alinhado. Tanto na questão da palavra de Deus, porque se você estuda e conhece a palavra de Deus, você já tem o alerta da palavra, quanto do Espírito.
Se o espírito está prevalecendo sobre a tua carne e você está sensível ao espírito, quando você está diante de alguma situação ardilosa, Você vai alguma saber. situação para tentar te confundir, tentar te enganar, você já fala, opa, peraí que tem algum, eu tô sentindo no espírito que E tem não um é isso, negócio né? estranho aqui. Eu Então, é isso que a gente não pode perder. E como que se perde isso? Exatamente quando você começa a deixar as coisas de Deus e começa a se voltar às coisas do mundo. E aí, o que entra? A apostasia. Exato. Entra a frieza. É quando você está tão desprovido da verdade da palavra, tão desconectado de Deus, que aí você começa a abraçar esses conceitos e aí daqui a pouco a fé começa a minar no teu coração. Se a fé mina, você começa a viver o quê? Uma tradição religiosa. Né, aquele hábito de domingo, dia de ir para a igreja, vamos lá, mas e o resto do teu dia? Você vive uma semana completamente igual a qualquer pessoa do mundo que não conhece Jesus. Você fala, cara, não necessariamente você está pecando, não é isso. Não necessariamente você está pecando, mas a tua vida, a tua rotina é igualzinho de uma pessoa que não conhece Jesus. Sim. E aí você fala, cara, como que eu posso ser uma pessoa transformada, uma pessoa que carrega a verdade, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem a luz de Cristo brilhando em mim, que, cara, que tem a palavra iluminando os meus caminhos e que eu vivo uma vida absolutamente igual a qualquer pessoa que não conhece a Deus? Alguma coisa está errada. Você entendeu? É quando a religião virou uma tradição para você e você perdeu o lugar de comunhão e de intimidade Meu com Deus. Deus. Nossa, É isso. olha como fechou bem. É isso. Brabo. Que a palavra teu, né, Marcelo? Eu gosto de falar disso, porque isso eu levo pra mim e aquilo que você prega te prega, né? E é pura verdade. Quando eu fui estudar, por isso que é bom a gente entender a palavra, entender o contexto das palavras. A palavra ateu significa ateos, que é sem Deus. E a gente tem como verdade que o ateu é quem não crê em Deus. E não é isso. A Bíblia chama de quem não crê em Deus, tem até um salmo que eu não vou me lembrar agora, que diz o tolo em seu coração. Deus não existe. Né? Ou diz o insensato. A Bíblia até diz assim, que eu acho até uma forma empática de falar assim, cara, o cara que fala que Deus não existe, ele é um insensato, ele não sabe o que ele está falando. É quase que falando assim, ele é tolice, mas não no sentido pejorativo. A pessoa é ignorante, não sabe. Aham. Agora, viver como se Deus não existisse é ser um ateu. E quando a gente está só preso na tradição, só no dia a dia, e a gente não tem aquela vida mesmo real, a gente se tornou um ateu, porque é como o Marcião falou, o que difere a minha vida daquele que não crê? Né? Sem Deus. Sem Deus, Nossa, exatamente. Uma grande verdade. É importante a gente entender o contexto das palavras por causa disso. Top demais, Marcião. Muito bom. Que Brabo, hein? episódio incrível, cara, de verdade. Teve muita coisa aqui. Eu espero você que ficou ouvindo com a gente até aqui, né? Se tiver um pouquinho explodindo o som, gente, desculpa. Eu não sei como que tá o áudio aí. Tenha Esperamos paciência que chegue com a tudo gente. bem aí. Deixa um comentário aqui se você ficou até o final e aí tiver pelo YouTube, pelo Spotify, assim, a gente não tem esse recurso, mas se você tiver aí no YouTube aí, dá aquele like, envia esse conteúdo para alguém aí, vamos que vamos e, pô, obrigado. Vocês têm mais alguma consideração final aí, Marcial? É isso aí, gente. Só cuidado aí com os sofismas aí, cuidado com os enganos das trevas. A Bíblia diz que o mundo está no maligno e cada dia mais e mais aí a gente tem visto esse sistema se desenhando aí para essa figura que vem para exercer um domínio aí nesse tempo do fim. Amém? Lembrando que tudo que tem acontecido é debaixo da permissão de Deus, debaixo da soberania de Deus. Deus Isso. não é pego de surpresa, Deus não tem inimigos, ninguém é páreo para Deus. O que Deus tem permitido é que a injustiça dos homens sofram as suas consequências. Por conta dos homens terem desprezado a Deus, eles sofrem as suas consequências agora. Amém? Então, assim, mais do que nunca, se volte para Deus. Se volte para Deus com todo o teu coração. Se você não conhece Jesus, busca Ele, entrega o teu coração para Ele. Se você já conhece o Senhor e você sabe que tua vida não está muito legal com Deus, se alinha, volta a ter uma disciplina, uma vida de comunhão com Deus. Não brinque.
Amém? Não brinque com o evangelho, não brinque com a verdade da palavra de Deus, porque o diabo não brinca de ser diabo e o objetivo dele é matar, roubar e destruir, é trazer morte e destruição, mas a palavra de Deus diz que o Senhor ele tem vida e vida em abundância para aqueles que escolhem crer nele. Então se volte para ele, para que você possa receber a luz de Cristo na tua vida e ser luz nesse mundo e fazer a diferença por onde quer que Deus te leve. Amém? Isso aí. Se envolve nas coisas da igreja, pessoal. Tem cultinho dessa semana, tem cultinho de lar nas casas, tem o tema de oração, tem as lives. O que não falta é poder se envolver aqui dentro. Tem coisa sendo entregue. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado, Felipe Nagem, Rodrigo Ramos. Valeu, Rô, obrigado. Pastor Marcião, até a próxima. Valeu, Vamos que Marcião. vamos. Deus abençoe, galera. Tamo junto. Amém. Valeu, um abraço, galera. gente.